Fala pessoal, tudo certo? Então, gravei um vídeo já para vocês com algumas dicas, algumas explicações rápidas sobre alguns conteúdos. E nesse vídeo aqui eu vou resolver alguns exemplos dos últimos Enem sobre esses conteúdos para reforçar o que foi conversado na outra aula, beleza? Então vamos lá, começando com um ondulatório, uma questão do Enem de 2017, clássica questão do Enem que não precisa saber nada, só interpretar o texto e o gráfico, certo? Vamos ver o que ela diz para a gente. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina. Então, ele está falando de um comprimento de onda que é absorvido pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam, ou seja, não são absorvidos pela oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água, certo? Qual é o comprimento de onda ideal para epilação a laser? Bom, vamos olhar no gráfico. O comprimento de onda está aqui, pessoal, no eixo X, certo? E a absorção está aqui no eixo Y. O que eu quero? Eu quero que, para a melanina, essa absorção seja alta, só que para a oxihemoglobina e para a água, essa absorção ela tem que ser baixa. Então, vamos analisar. Primeiro, a água ela só absorve no comprimento de onda acima de 900 aqui, ó, então tem que ser menos, né? A melanina ela absorve bem em todos os comprimentos de onda, por sinal ela absorve melhor aqui, ó. Só que se eu for olhar nessa região, a oxihemoglobina absorve tanto quanto a melanina. Se vocês repararem, nos 700 nanômetros, nem água nem oxihemoglobina tem absorção nenhuma. E a melanina tem uma absorção considerável, de 37,5%. Então, nos 700 nanômetros, eu não tenho absorção pela oxihemoglobina e pela água, mas tenho pela melanina, que é o que a gente quer. Então, o comprimento de onda ideal é 700. Certo? Letra B. Vamos para a questão seguinte, então. O que ela fala para a gente? Enem 2018. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere o veículo que passa com uma velocidade constante de 108 km por hora. Então, a gente tem uma velocidade de 108 km por hora. Certo? Sobre um sonorizador cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, a distância entre as faixas é de 8 centímetros. Ele quer saber a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor. Quer saber a frequência. A gente sempre quer saber a frequência. Isso aqui é o comprimento entre as duas faixas. É o comprimento da onda, da vibração formada, né? O tamanho da vibração ali formada. Notem que, para a frequência dar em Hz, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa transformação aqui, né? Dividir por 3,6. A gente chega em 30 metros por segundo, né? Passar para metro por segundo. Aqui está em centímetro também, né? Nós temos que passar para metro. Então, é 0,08 metros. E aplicar a famosa, clássica, inevitável equação que
todo Enem gosta de colocar alguma questão com ela, V igual a lambda F, né? Velocidade é 30, comprimento de onda é 0,08 e a gente encontra a frequência. Talvez a grande dificuldade era fazer essa divisão na mão, né? Eu não vou fazer. 30 sobre 0,08 dá 375 Hz, certo? Vocês acham que é válido uma aula de matemática básica? É treinar, né? Acho que todo mundo sabe fazer a divisãozinha, né? Número com vírgula, anda a casinha. 375 Hz. Certo? Letra C. Então tá lá, ó. Questão bem clássica também do Enem, cobrando uma equação que eles gostam de cobrar, né? Tem que saber porque ela não costuma ser dada. O Enem não tem formulário. A questão 3, então, que entra aí já nos fenômenos ondulatórios. O que ela diz? Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é... Pessoal, então a gente conversou sobre isso. Normalmente o Enem gosta sempre de falar desse fenômeno, certo? Tem um sistema vibrante e quando esse sistema recebe ondas com a mesma frequência, ele passa a vibrar mais. O nome disso é a ressonância. Um bom exemplo, acho que eu nem coloquei lá, eu falei de alguns exemplos, mas esse exemplo eu não falei. É de fato quando tu sintoniza um canal de TV ou de rádio, né? Tu sintoniza para uma determinada frequência, que é a frequência que aquela emissora emite, certo? Cada emissora tem a sua frequência. Quando tu sintoniza naquela frequência, tu vai conseguir assistir ou ouvir aquela emissora, porque vai ocorrer o fenômeno de ressonância no teu aparelho com aquela onda eletromagnética. Letra E. Perfeito? Vamos à termodinâmica. Vamos ver como é que o Enem cobra termodinâmica. Sempre teoria, tá? Muito raro cair muito cálculo no Enem neste conteúdo especificamente. Vamos ver o que ele diz nessa questão aqui, ó, de 2011. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizado na realização de trabalho. Isso significa que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Pessoal, isso aqui está falando da segunda lei da termodinâmica, que não tem como tu chegar em 100% de rendimento, não tem como tu transformar todo o calor em trabalho, certo? Então, parte do calor do combustível é utilizado lá para vir a trabalho, para o carro se mover, mas parte é perdido, parte é cedida à fonte fria, né? O motor aquece, certo? Ele perde energia na forma de calor. Então, a liberação de calor dentro do motor ser impossível, não tem nada a ver. A realização de trabalho ser incontrolável, umas coisas meio loucas, né? A conversão integral de calor em trabalho ser impossível. De fato, é isso que diz a segunda lei da termodinâmica, né? Não tem como tu transformar todo o calor em trabalho no ciclo termodinâmico. Ok? Então tá lá a letra C. Se vocês perceberem, no ano seguinte caiu a mesma questão de novo. Olha aí, que troço louco. Faz um tempão que não cai, hein? Vai aparecer agora. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. Gente, qual é o fator limitante da eficiência de um motor? É a natureza, é a segunda lei da termodinâmica,
que diz que é impossível tu chegar a 100% de rendimento. Então tu vai ver que vai ter umas coisas muito loucas aqui, ó. O tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. Talvez essa não seja tão ruim, né? Mas não tem a ver com o rendimento do motor, né? Não que a questão seja uma mentira, a alternativa seja mentirosa, mas ela não responde à tua pergunta, né? Ele quer saber por que tu não chega em 100% de rendimento. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Letra B. Certo? As outras vão ser as absurdas, né? Sempre tem uma que é razoável, as outras são absurdas. A letra B estava bem certa, né? Tá falando da segunda lei da termo. Bom, vamos à parte de trabalho e energia. Também é uma coisa que o Enem gosta de cobrar bastante. Fazer umas questõezinhas agora de cálculo. Do Enem 2015, pessoal. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Considere uma região plana onde a insolação, vamos pegar os dados aqui, ó, onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado. Isso aqui é uma potência por metro quadrado, né? Eu vou chamar de P aqui, ó. 1000 watts por metro quadrado. Que o carro solar possua massa de 200 kg, então a gente tem a massa 200 quilos, que seja construído de forma que o painel em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados, e um rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que o carro solar levaria, a partir do repouso, a velocidade inicial é 0, para atingir a velocidade final de 108 km por hora. É o valor mais próximo de. Bom, são muitos dados aqui. A única coisa que a gente precisa arrumar de unidade, me parece, que é esse km por hora, né, que tem que dividir por 3,6 para chegar nos nossos queridos metros por segundo, certo? 30 metros por segundo. Bom, vamos fazer as paradas por regra de 3 aqui, ó. A primeira coisa é o seguinte, a potência. Ele falou que nessa região a insolação é de 1000 watts por metro quadrado, 1000 watts a cada 1 metro quadrado. Poderia só multiplicar direto, né? Ó, em 9 metros quadrados que tem o carro, quantos watts vai ser? 9.000 watts. Certo? Mas, observem que o rendimento é só de 30%. Então, esse 9.000 watts é o que vem lá do Sol. É o que ele recebe de energia solar. Só que ele só consegue converter em energia cinética 30% disso. Certo? Então, a potência que eu vou ter de fato, no fim das contas, é 2.700. O cara está de férias, né? A matemática tá devagar. 2.700 watts. Então, ok, esse é um dado importante, né? Agora a questão é a seguinte, quanto de energia eu preciso para fazer esse carro de 0 a 30 metros por segundo? Vocês concordam que ele vai ganhar energia cinética? A gente chama isso de teorema da energia cinética, né? Ó, o trabalho para fazer esse cara sair do repouso e chegar em 30 metros por segundo é a variação de energia cinética.
Então, o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que nesse caso é zero, certo? Porque a velocidade inicial é zero. Então, o trabalho vai ser energia cinética M vezes V ao quadrado, V final, né, ao quadrado, sobre 2. De boa, galera? Ó, M V ao quadrado sobre 2. Muito bem. Quanto é que vai dar esse trabalho aqui? 30 ao quadrado, 900 vezes 100, né? 90 mil. 90 mil joules. Aí agora lembra daquele papo? Ó, potência é energia sobre tempo. Bom, qual é a potência do carro ali? 2.700. Quanto de energia que ele precisa para sair do zero e chegar no 30 metros por segundo? 90 mil. Bom, quanto tempo vai levar então para ele fazer isso? Que foi o que pediu. Pega esse 90 mil, divide por 2.700, vai dar 33,333, certo? 33,3 segundos. Esse é o tempo para sair de 0 a 100. Demora um pouquinho, né? Então, aproximadamente 33 segundos. Quem quer olhar para a resolução assim, ó, vamos botar uns passinhos, né? Ó, passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4, certo? Assim fica organizadinho. Perfeito, turma. Vamos ver qual é a questão seguinte que eu propus aqui. A questão teórica. Também é aquela clássica, só interpretar, né? Eu lembro dessa questão do Enem 2017. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de energia de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Certo? Energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio. Então, a energia gerada no parque eólico é o famoso estocamento, só que não, né? Está estocando gás hidrogênio. Usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum para abastecer as células de combustível. Aí o que ele manda? Ó? Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, a estação continua abastecendo a cidade, pois o... Gente, ele já deu a resposta. Olha lá o que ele disse. A estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio. Mesmo quando não tem vento, tu tens aquele gás armazenado para produção de energia, certo? Para geração da energia. Então, a resposta está aqui. Tu consegue, mesmo em períodos que não tem vento, a energia devido ao gás hidrogênio armazenado. Vamos ver se tem uma resposta que diga alguma coisa nesse sentido. Planta mista de geração realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. Vamos ver a outra. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. Conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Essa aqui viola a lei da termodinâmica, essa aqui já não podia, essa seria absurda. Combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia adicional para a manutenção da estação. Planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade, viola a lei da termodinâmica. Eu diria que a C e a E são as absurdas. E a resposta é a B. Né? Porque a B que está dizendo que tu continua conseguindo gerar energia devido ao hidrogênio armazenado. Certo? Então é a letra B.
Vamos para a calorimetria. Calorimetria sempre aparece umas coisas legais no Enem. Enem de 2017, turma. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado no gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições, morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água 4.200 e a densidade da água 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Ele quer a relação entre a potência morno e a potência do superquente. Pela legenda ali do gráfico, pessoal, ele quer isso aqui, ó, P1 sobre P3. Concordam? Morno e superquente. Aqui, a gente precisa saber que informação que vai tirar desse gráfico e dos dados que foram dados, né? Ó. Se eu quero a potência 1 sobre a potência 3, vamos lembrar o seguinte, a potência é proporcional à energia, né? Proporcional ao calor. Então, seria o calor liberado no morno sobre o calor liberado no superquente. Algo do tipo MC delta T1 sobre MC delta T3. Vocês poderiam estar se perguntando, João, e o tempo? Bom, o tempo seria o mesmo para os dois, né? Porque seria MC delta T, né? Energia sobre o tempo. Tempo não precisa nem colocar, porque é o mesmo. Assim como eu imagino que a massa seja a mesma. Que massa é essa? É a massa de água que passa por ali. Teria que ser, para eu fazer essa análise, eu teria que usar a mesma vazão, né? E é a mesma água, é o mesmo ser, portanto. Logo, turma, o que essa questão quer da gente é o seguinte, ó, potência 1 sobre potência 3, eu tenho que saber que isso aqui vai estar relacionado, vai ser proporcional à variação de temperatura que eles conseguem causar, considerando que é a mesma quantidade, que é a mesma água, né, e a mesma quantidade de água também. No mesmo tempo, logicamente. Então, potência 1 sobre potência 3, que ele está pedindo ali para a gente, eu vou direto no gráfico. Onde é que eu vou? Eu vou num ponto que eu consiga ver bem aqui, ó. Vou pegar essa condição de vazão aqui, ó. Porque eu consigo ver bem quanto que é cada um. Só que é a atenção que eu tenho que ter, gente. Isso aqui foi uma pegadinha danada. Olha só onde é que está o 1 aqui, ó. Ele não está no 10. Ele está na biloguinha ali de cima. E percebam que vai de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, o ΔT aqui, ó, é 12. Certo? A mesma coisa o 3, olha ali, ó. 30, 32. Ele não está no 30, ele está um pouquinho para cima, ele está no 32. Então, é 12 sobre 32. Ó, o ΔT1, né? O ΔT está aqui no eixo Y, é 12. E o ΔT3, ó, é o 32. Tá? Se a gente simplificar aqui, fica 6 sobre 16, né? E se simplifica de novo, aí não dá mais para simplificar, vou colocar aqui, é para ser a resposta final. Simplifica de novo por 2, fica 3 sobre 8. Certo? Não tem unidade, né? É uma fração isso aqui. Certo? Letra D. Tudo bem? Vamos ver o que diz nessa questão que caiu no Enem de 2019. Essa é bem recente. Em 1962, um jingle, o vinheta musical, criado por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta, e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria.
Por isso que física é chato, olha aí, ó, o que esses professores de física inventam? Deixa o desenho, velho, qual é que tem o frio batendo na porta? Tá errado, mas deixa, é tão legal. Para solucionar essas incorreções, não, tem que solucionar as incorreções, não é o frio que bate na porta, é o calor que sai. Deve-se associar a porta e os cobertores às funções de, galera. Então, não é o frio que entra, né? Deixa a porta aberta, não é o frio que vai entrar. É o calor que vai sair, certo? A perda de calor é o que dá a sensação de frio. Então, a gente associa os cobertores e a porta fechada, o quê? A questão do isolante térmico, né? Os cobertores isolam, não permitindo que o calor saia. A mesma coisa, a porta fechada, ela isola, não permitindo que o calor saia. Então, aquecer a casa e os corpos, não evitar a entrada do frio, não. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, minimiza a perda de calor porque são isolantes térmicos, certo? Físico é chato, né? É igual quando alguém diz, tá calor. Não, tá errado, não pode dizer que tá calor. Mas eu digo que tá calor. Não dá nada, velho. Vamos aos exemplos aqui de indução eletromagnética. Nossa, que o Enem gosta disso aqui. No Enem 2018, olha aí o que caiu. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros dos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... Pessoal, qual é a grande treta aqui, ó? O negócio funciona sem pilhas porque o campo... Olha o que ele manda pra gente no texto. Na presença de um campo de radiofrequência, a etiqueta transmite sinais. Tu tens um campo magnético gerado por aquela radiofrequência que oscila, certo? Uma onda eletromagnética é isso, é a oscilação de um campo elétrico e de um campo magnético. Quando um campo magnético oscila, ele produz em um circuito uma corrente elétrica, ou seja, a etiqueta transmite sinais. Então, por que funciona sem pilha o negócio? Porque o campo magnético induz corrente na bobina. Isso é a indução eletromagnética. Campo magnético oscilando induz corrente, né? Induz DDP. Perfeito? E aí no Enem 2019 caiu de novo indução sempre cai indução eletromagnética, é uma desgraça. Vamos ver o que caiu? As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica nos arames das cercas. Tanto os animais como os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se. Olha que troço louco, galera, que bacana. Se a gente tem uma rede de alta tensão e tem uma cerca, tá lá a cerquinha, né? A cerquinha na dela, inocente. Tá lá uma cerquinha. E aí perto dessa cerquinha passa lá um fio, por exemplo. Essa corrente elétrica que passa nesse fio é uma corrente variável, né? Tem aqui o campo magnético gerado aqui, né? Não vou desenhar o campo, é uma coisa que a gente não vê de qualquer forma. Esse campo magnético oscilando vai induzir uma corrente devido à indução eletromagnética na cerca. Então, se tu botar a mão ali na cerca, o que pode acontecer? Levar um choque de graça. De graça. Tá quieto, leva uma porrada de graça. O que a gente tem que fazer
para não levar essa porrada de graça, logicamente, aterrar, né? Se eu fizer um aterramento aqui, certo? Aí, essa carga que está se movimentando aqui, né, devido à indução eletromagnética, ela vai ter para onde ir, não vai dar nos teus ouvidos. Certo, turma? Então, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca. Ponto. Ali ele coloca fazer o aterramento da rede de alta tensão, aí tu vai cagar com a transmissão de energia elétrica. Fusível, ele coloca umas absurdas. Estaria procurando uma que poderia ser certa aqui, mas eu acho que essa, meio que por dedução, já é bem fácil de imaginar que a resposta seria: faz o aterramento do arame da cerca que está acabado. Certo? Essa aqui também do Enem de 2019, que foi uma questão muito polêmica, a galera se quebrou muito com ela. Vamos ver o que diz. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram as particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Beleza, o aviãozinho vai passando e vai batendo foto, só que ele vai batendo uma sobreposição, né? Depois tu tens que descontar essa sobreposição das imagens. O operador VANT recebe uma encomenda no qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%. Então, a sobreposição é de 20%. Em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de 1.000 metros, a altitude do voo, e uma velocidade de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica é de 90 graus, considere tangente de 45 igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Beleza. Para saber isso, turma, basicamente a pergunta se resume ao seguinte, ó. Eu tenho a velocidade, não tenho? Para eu saber o tempo, eu preciso saber essa distância aqui, ó. Ou, se eu colocar aqui embaixo, né, essa distância daqui até aqui. Certo? Bom, primeira coisa que eu já posso saber. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver que tem um triângulo. Certo? Tem um triângulo. Então, vamos dizer que isso aqui, ó, que é o tamanho da base desse triângulo, seja x, né? Vamos chamar tudo aqui de x. Aí eu sei que daqui até aqui é x também, certo? Tá terreno 1, terreno 2, x e x. Só que esse pedacinho é o pedacinho que os dois se sobrepõem, né? Então, se a sobreposição é de 20%, esse pedacinho é 0,2x, ok? Aqui no meu triângulo é metade, não é? Ó? Meu triângulo não está cortando metade dessa base aqui? Então, aqui eu tenho meio x. Vou botar assim, ó, meio x, 0,5x. Que vai ser o que eu vou achar primeiro. Usando aquela tangente ali, ó. Tangente de um ângulo, né? Tangente de alfa aqui, ó. Eu sei que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, o ângulo que eu tenho aqui é 45 graus, não é? A tangente de 45 é 1. Quem é que está oposto a esse 45? Ó? Não é a altura aqui do avião que ele falou para a gente? Ficou meio pequena a figura.
que era 1000. E quem é que está adjacente? É esse cara aqui de baixo, ó, 0,5x. Então eu achei o x. O x é 2000. Bom, se o x é 2000, essa sobreposição aqui é 400, né? Certo? Então, o que a gente tem que se ligar, pessoal? Que eu vou bater a primeira foto aqui, ó, e a segunda foto aqui, e basicamente eu não vou bater a foto X e eu não vou bater a foto aqui e andar X para bater a segunda foto, porque eu tenho essa sobreposição de 20%. Então, a distância que eu estou precisando ali, ó, a distância D, ela é esse 2000 descontado desse 400, né? Porque eu tenho 20% aqui de sobreposição, então eu vou bater essa primeira foto, vai andar 1.600 para bater a segunda foto. Que aí ele vai pegar esse pedacinho de 400 aqui nas duas fotos e sobrepor, certo? Para conseguir cobrir o terreno todo. Então a distância entre duas fotos, que era a grande sacada para resolver a questão, é 1.600 metros. Tudo bem? Que é a distância daqui a aqui, né? Beleza. Velocidade de movimento uniforme, né? A velocidade, distância sobre tempo. Distância sobre tempo. Velocidade é 50. Distância é 1.600. O tempo é t, que eu quero descobrir. 160 sobre 5 vai dar 32. 160 sobre 5. 32 segundos. Beleza. Passinho 1. Descontando aqui os passinhos em cima da figura, né? Só que a figura ficou muito pequena. Qualquer dúvida, galera, vocês entrem em contato aí. Certo? Pior que não tem nem como dar um zoom, alguma coisa, né? Quem sabe? Mas acho que deu para manjar, né? Porque fazendo o triângulozinho que achou esse X aqui, ó, é só descontar 0,2D e tu já sabe que é cada foto tá a cada 1.600. Então, no fim das contas, letra B, né? Tem bastante B, né? Muito bem. De eletrodinâmica, pessoal. De eletrodinâmica, eu vou fazer uma aqui de resistores que o pau pegou em 2017. O que ela diz? Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. A primeira coisa que eu já vou fazer é o seguinte, ó, mili é 10 na menos 3, então isso aqui, ó, é 0,5 ampere. Certo? Ou seja, por aqui só pode passar 0,5 ampere. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Gente, isso aqui tu consegue fazer só por lógica se tiver a noção de como que essa corrente está se dividindo nesse circuito. E para ter essa noção, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou refazer esse desenho da associação de resistores de um jeito mais bonitinho que talvez vocês entendam mais fácil. Saca só. Aqui eu tenho duas possibilidades de caminho. Certo? Vamos dizer que é o por cima, entre aspas, e o por baixo. Nesse caminho que está indo por baixo, aqui, ó, nesse ramo do circuito, a gente tem uma divisão, um paralelo, né, de dois resistores. Vou desenhar aqui nessa mesa aqui não vai ser muito simples. Um paralelo aqui.
que está em série com outro cara. Ó, aqui por baixo eu tenho esse 120 ohm e esse 60 ohm, certo? O 120 e o 60, que depois eles se juntam ali, né? Ó, eles se juntam aqui, ó. E ainda tem aquele 40 ohm perdidão. Certo? O 120 e o 60 em paralelo, depois em série com 40. Pelo lado lá de cima, a gente tem um resistor que vale 60, separando depois de passar por ele um 30 e um 60 ali, ó. Então aqui tem um 30 e um 60, que depois de se juntar aqui, eles vão fechar ali a nossa associação. Então, ó, em cima é o 60, e aqui tem o 60 e o 30. Certo? Bom, qual é a grande treta aqui? Qual é o negócio que eu tenho que fazer? Nesse resistor, ó, no 120, percebam que o fusível está aqui, ó, em série com ele. Nesse resistor, a corrente só pode ser 0,5 ampere. Certo? Então é daí que a gente vai partir. O que eu quero saber? A DDP dessa turma toda, né? Que é a DDP dessa fonte aqui. Para isso eu preciso saber a corrente que passa por todo mundo, ou seja, a corrente aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Primeiro, só por lógica, pessoal, tu tens dois caminhos. O mais difícil e o mais fácil. A maioria da galera vai pelo mais fácil, né? Qual é a parada que eu quero mostrar para vocês? Em paralelo, a corrente divide. E ela divide inversamente proporcional à resistência, porque quanto maior a resistência, mais difícil de passar. Então, se essa resistência é o dobro dessa aqui, ó, a corrente que passa aqui é metade daquela que passa aqui. Ou seja, nesse resistor de 60 ohm, a corrente vai ser 1 ampere. Porque se a resistência é metade, a corrente é o dobro. Se aqui está passando 0,5, aqui tem que passar 1. Show de bola? E aí a gente já sabe o seguinte. Quanto que vem para cá, ó? Se veio 0,5 e 1, né? É porque aqui é 1,5. 1,5. Certo? Bom, agora como é que eu vou saber quanto que foi para cima se eu já sei quanto que foi para baixo? Mesmo esquema, eu tenho que olhar para as resistências. Vamos calcular o R equivalente aqui em cima. Quanto que vai ser esse R equivalente? Ele vai ser, tem dois resistores ali, não tem? Multiplica em cima e soma embaixo. Dois resistores em paralelo. Mais aquele 60. Quanto que dá esse R equivalente? 60 vezes 30 sobre 90 mais 60. Dá 80. Fiz diretão aqui, né? Fiz diretão, ó. Multiplica em cima, soma embaixo aqui, soma com aquele 60 lá, deu 90. Quanto que dá agora o R equivalente aqui embaixo? Vai pegar o 120 vezes 60 sobre 120 mais 60, né? E somar com o 40. Certo? Multiplica em cima, soma embaixo, porque está em paralelo, soma com aquele 40 que está em série, né? Deu 80. Opa, tem algum erro aí. Deu 80.
Aqui é 30, né? Peraí. 60 vezes 30 sobre 90. 20 mais 60, 80. Ah, aqui, ó. Aqui eu falei 80 e botei 90. Quer dizer, opa, não tá um número que é proporcional, é difícil a questão botar um número que não tem proporção. 80 e 90 ia dar complicado. Ah, moleque, foi só para ver se você estava ligado. Aqui a gente grava direto, não tem edition, não. Então, beleza. 60 vezes 30 sobre 60 mais 30 mais 60, isso aqui deu 80. Eu vou até conferir de novo, né? 60 vezes 30 divide 90 mais 60. É 80, tá certo. 80 e 80. Qual é a treta, então? Curte só, pessoal. Aqui a nossa divisãozinha, vou até botar o desenho aqui de novo. É em cima e embaixo, entre aspas, né? Embaixo, a resistência é 80 ohm. Certo? A resistência dessa turma toda aqui. Em cima, a resistência equivalente é 80 também, ou seja, a resistência dessa turma toda aqui. Se aqui para baixo está indo 1,5 ampere, quanto que vai lá para cima se a resistência é igual? 1,5 ampere também. Ou seja, a corrente que chega aqui, que é a corrente que eu preciso, a corrente que chega aqui, ela é 3 amperes. Certo? 3 amperes. E aí fica muito fácil, né? Por quê? Porque a gente finalmente chegou na parada que é achar a DDP, a tensão ali que me pediu, que é fazer U igual RI. U é igual... Quanto que é a resistência equivalente de todo mundo, pessoal? 80 e 80 em paralelo, né? O R equivalente de todo mundo não é 80 sobre 2? Porque são iguais, né? 40. E o I, 3. Então, vou até destacar aquele 40 lá também para saber de onde é que ele veio, né? Logo, portanto, essa DDP aqui é de 120 volts. Letra D. Vamos fazer aquele esquema, né? Ó. Primeiro passo foi aqui pela lógica. O segundo e o terceiro passo foram achar essas resistências. O quarto passo foi achar essa corrente aqui de 3 amperes. O quinto é terminar de achar a resistência equivalente lá. E o sexto, U igual a RI. Essa questão era de nível difícil, né? Com certeza. Já que não era muito simples. Ou pelo menos, talvez não difícil, mas extenso, né? Era uma questão que demorava um tempo para fazer, e não míseros 3 minutos. Vamos ver qual é a última dica aqui de eletrodinâmica, que é uma questão de 2011, lá das antigas, mas é uma questão bem importante porque ela fala de potência. Vamos ver o que diz para a gente. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor fusível e a área de ação transversal dos condutores utilizados. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 A. No entanto, intrigou-se com o fato que o disjuntor ser utilizado por uma corrente de instalação de chuveiro modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando os chuveiros modelos A e B, funcionando a mesma potência de 4.400 watts, tá? Então aqui começa a parada. Eu vou pegar isso aqui, ó. A razão entre suas resistências, ele quer a divisão entre as resistências RA e RB, que justifica a diferença no dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de.
Então, a grande pergunta da questão é: quanto que vale RA sobre RB? Bom, a questão é bem simples, pessoal, no fundo. Por quê? Porque eu tenho que as potências de A e B vão ser igual, certo? Tá aqui, 4.400. Eu quero as resistências e qual é a diferença entre cada um dos chuveiros? É que um é de 127 volts, o outro é de 220. Para relacionar potência, resistência e DDP, a gente tem essa equação aqui, ó. Potência é U ao quadrado sobre R. Ela é manjada no Enem, tá? O Enem sempre coloca isso aqui, ó, fazendo esse comparativo aí de 110 e 220 volts e tal. Então, basicamente, a potência do chuveiro A é a DDP do A ao quadrado sobre a resistência do A. A potência do B é a DDP do B ao quadrado sobre a resistência do B. Vamos rearranjar isso? Eu quero RA sobre RB, né? A razão entre RA e RB. Então, eu vou jogar o RA para lá, para cima, e o UB aqui para baixo. Ver se não vai ficar uma parada assim, ó. RA sobre RB, né? O RA foi lá para cima, igual UA ao quadrado sobre UB ao quadrado. Certo? RA sobre RB, UA sobre UB ao quadrado. Continuando aqui do lado. RA, RB, igual. Bom, qual é a DDP do A? 127 ao quadrado. E a do B? 220 ao quadrado. Logo, RA sobre RB igual. Bem de boa, 127 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado. Bem de boa para a calculadora, né? Para a cabeça vai dar um nó nas ideias. Se bem que é mais ou menos, né? Não, dava de fazer sim, porque é mais ou menos 0,5 ao quadrado, né? Um pouquinho mais, que é 0,25, certo? Porque aqui é tipo, um é quase metade do outro, certo? Então daria aproximadamente 0,25. Tu poderia deduzir ali pelas alternativas que a gente tem, né? Que é 0,3. Não precisaria se matar fazendo o cálculo. Então é letra A. Certo, galera? Então fizemos aí umas 20 questões dos últimos Enems aí, né? De 2011, 10 para cá, sobre alguns assuntos que são bem recorrentes. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um forte abraço, espero que lá no domingo vocês caprichem muito, certo? E valeu, nobres alunos.